Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite. Estamos aqui nessa quinta-feira para debater um tema que muitas pessoas gostariam de ter mais informações. O que é o objetivismo? Como é que funciona a relação com a liberdade? Coletivismo versus individualismo. A importância que tem no indivíduo. Toda a obra de Ayn Rand e toda a influência que ela tem hoje em dia como filosofia para jovens de todas as idades. Estamos aqui hoje à noite conversando com a Gabriela Lamb, que é advogada e diretora de Relações Institucionais do Instituto Liberdade, com Roberto Rachevski, empresário e presidente do Instituto Liberdade, e com Winston Ling, fundador do Instituto Liberdade. Esse debate vai até às 11h30 da noite e a gente conta com a participação de vocês, compartilhando o programa e mandando as suas mensagens hoje só pelo Facebook. Então vamos começar esse debate, essa conversa maravilhosa. Eu preciso que o Rachevski introduza o tema com um trecho especial da obra de Ayn Rand. Fernanda, Ayn Rand é uma figura extraordinária, uma filósofa, escritora que tem uma visão absolutamente precisa daquilo que a gente necessita para que a nossa sociedade se torne uma sociedade livre, civilizada e próspera. E existe um texto dela que muita gente talvez já tenha ouvido falar, provavelmente não vincule esse texto à figura dela. Então, eu queria que tu me permitisse ler ele. Posso? Por favor, eu acho que esse texto ele é uma perfeita introdução para a nossa conversa de hoje. Ele dá exatamente o cenário da nossa sociedade brasileira, né, inclusive. Diz o seguinte: quando você perceber que para produzir precisa obter autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você, quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada. Palavras de Ayn Rand que nós podemos claramente vincular à sociedade brasileira. É forte esse trecho, né? Mas ele é de uma realidade absoluta. E eu queria que vocês ajudassem a conceituar a questão do objetivismo como algo absolutamente racional, né? Podemos te ouvir um pouquinho, Winston? Te apresenta aí para... Aqui, ó. Tá ali. A filosofia do objetivismo é a filosofia do autointeresse racional. E eu diria que ele é uma novidade aqui no Brasil, né? Porque no Brasil o que vigora é uma coisa um pouquinho diferente. Quer dizer, desde criança nós aprendemos que o nosso autointeresse não é importante. O importante é o autointeresse do vizinho. Quando uma criança está brincando com um brinquedo e o amiguinho vai lá, tira o brinquedo, aquela que está brincando com o brinquedo, ela tenta retomar o brinquedo e aí dá aquele choro e tal, a professora vem, a mãe vem e ela diz, não, você tem que compartilhar, você está sendo malvado, egoísta, né? Tem que compartilhar com o teu amiguinho. E então é curioso que as crianças, desde pequenininho, elas têm essa concepção da propriedade privada. E ela não entende por que ela tem que dar o brinquedo pro amiguinho, porque ela está se divertindo ali,
e atendendo ao seu interesse, né? À medida que a criança vai crescendo e na nossa sociedade adulta, né, nós aprendemos que é muito feio a gente pensar nos nossos interesses, né? E sempre o virtuoso é aquele que vamos dizer, se eu vou dar uma esmola para um pobre, né, se aquele dinheiro não está me fazendo falta, então eu não sou tão virtuoso. Quer dizer, eu sou mais virtuoso se aquela comida, por exemplo, eu preciso dar para o meu filho, por exemplo, e ele está com fome e tal, uma família mais pobre, e eu deixo de dar para o filho para dar para um terceiro que eu nem conheço. Quer dizer, então a esmola ou a caridade, quando ela vem de um sacrifício do seu autointeresse ou da sua família, isso é virtuoso. Quer dizer, se eu der uma esmola, por exemplo, se eu for ajudar um parente que está em dificuldade, versus ajudar uma pessoa que eu nem conheço, né? A ajuda para uma pessoa que eu nem conheço é um ato muito mais virtuoso do que para o meu parente, porque ajudar o meu parente eu estou sendo interesseiro, quer dizer, egoísta, né? Quer dizer, todas as nossas ações cujo objetivo é o nosso autointeresse são ruins, né? Quando, na verdade, o correto é o contrário, né? O primeiro, nós temos que atender aos nossos interesses. Depois, nós vamos atender aos interesses da família, dos amigos e depois do país, né? Mas a gente cresce nessa sociedade aqui onde cuidar de si próprio é feio, é egoísta. Primeiro nós temos que pensar no país, depois nos amigos, depois na família, e nós estamos sempre no último da fila, né? Então eu vejo, vamos dizer, essa diferença entre a filosofia objetivista com a filosofia reinante hoje no Brasil. Que há uma inversão, né, desses polos. Tem um livro que eu gosto muito do Voltaire, daqui a pouco eu me lembro do título dele, que diz que se cada um cuidasse do seu próprio jardim, nós teríamos uma sociedade muito mais plena e feliz. Mas as pessoas estão mais preocupadas em cuidar do jardim do vizinho do que do seu próprio jardim. E aí ninguém entende por que as coisas dão errado, né? Gabriela, conta para nós um pouquinho sobre o teu trabalho no Instituto Liberdade, como é que tu vê a liberdade, o objetivismo e essa obra da Ayn Rand. O Instituto hoje está se transformando numa situação de educação um pouco mais elevada. Então, a gente tem que já vários institutos para jovens, para adolescentes, que dão uma base, uma entrada para as pessoas no liberalismo. E a gente vê hoje uma falta de um instituto que dê substância aprofundada no conhecimento liberal e objetivista para pessoas que querem realmente ingressar numa carreira de estudos, de fato, de aprofundamento de conhecimento técnico. Então, a nossa gestão atual do Instituto Liberdade é que a gente possa possibilitar acesso a material de alta qualidade às pessoas que querem fazer estudos aprofundados dentro do liberalismo ou do objetivismo. Nós estamos fazendo isso através da tradução de livros mais técnicos voltados à economia, objetivismo, liberalismo, cultura, e disponibilizando através das nossas bibliotecas para aquelas pessoas que têm interesse realmente na procura de conhecimento avançado. Ademais dessa necessidade de nós termos pessoas avançadas em conhecimento e não apenas uma base da pirâmide de conhecimento regular sobre assuntos de objetivismo e liberalismo, nós estamos tentando também, a partir dessa gestão, ingressarmos
num nicho que até hoje o liberalismo não conseguiu alcançar, que vai ao encontro do que o Winston falou das crianças. Então, nós estamos trazendo para o Brasil uma coleção de 10 livros voltados para crianças. É claro que o nosso público-alvo são os pais, para que eles tenham interesse de trazer isso e essa cultura aos filhos, que eles traduzem obras clássicas liberais. Muito importante isso. Muito. São obras clássicas liberais traduzidas para o português, muito didáticas, bastante interativas, simples de entender, que vão atingir crianças de 6, 12 anos. São ilustradas, né? São ilustradas, são muito bonitos os livros. Então, o nosso instituto hoje está com esse foco. É um estudo muito avançado de liberalismo e objetivismo, através de trazer ao Brasil bons livros diferenciados, e também atingir esse novo nicho. Essa é a nossa proposta de gestão esse ano. Essa proposta de vocês, que eu gostaria depois que tu dissesse como as pessoas que têm interesse podem fazer para alcançar isso. Tem eu acho que uma iniciativa parecida do Brasil Paralelo, também com uma série de revistas e livros para crianças dirigidos nesses temas. E eu recebi hoje uma mensagem de uma amiga, da Mariana Peringer, que também está com um projeto chamado Austrinho, que fala também sobre essas questões do liberalismo, da economia clássica, mas para crianças, para que elas entendam desde pequenas como é a questão de ser um empreendedor, de poder ser um líder, de ter iniciativa, e de que isso não é nada feio. Muito pelo contrário, isso é uma virtude que deve ser incentivada e que os pais devem valorizar em casa, né? Que isso aí é a base para a gente ter uma sociedade bem melhor do que a que a gente tem hoje, né, gente? Sem dúvida. Inclusive, essa coleção que a Gabriela citou chama-se, e não por outro motivo, né? Porque realmente nós aqui não entendemos muito bem disso, Desbravando o Mundo Livre. Ou seja, bom título. São livros ilustrados que buscam homenagear autores liberais clássicos. Nós já lançamos 2 livros, um baseado na Lei de Bastiat, outro baseado em Eu, Lápis, do Leonard Read. E agora, na conferência que nós estamos promovendo no sábado e domingo, a Ayn Rand Conference, nós vamos lançar o livro baseado em A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, e também Economia numa Única Lição, do Henry Hazlitt. Que maravilha. Isso tudo vem exatamente preencher essa carência, essa falta de informação, não apenas para o público adulto, como também para o público infantil. E certamente os pais terão, desta vez, a oportunidade de oferecer aos seus filhos aquilo que normalmente as escolas acabam não oferecendo, né? Isso é interessante porque os próprios pais, não tem que ter vergonha nenhuma nisso, mas que os próprios pais, ao lerem para os filhos, vão estar aprendendo também. Sem dúvida. Conhecimento que não chegou até eles na época em que eles tinham idade para ler. Tá? Sem dúvida. Deixa eu provocar aqui, ainda tem vaga para quem quiser se inscrever na conferência esse final de semana? Como é que faz para se inscrever? Vaga... Diz devagarinho aí o endereço. Temos vagas tanto para quem quer estar presente lá no Sheraton, como também para quem quiser assistir via online, né? Então basta se inscrever através do site ainrandbrasil.com. ainrandbrasil.com. Entra lá, se inscreve, os preços são bastante convidativos. Ainda temos algumas vagas tanto no presencial e certamente no online, que é ilimitado, né? Acesso ilimitado. Quem se inscrever no online vai receber o live streaming da conferência e ainda terá o material disponível por 6 meses para consultas e, enfim, fazer alguma pesquisa que quiser fazer. Perfeito. Qual é a dúvida mais recorrente em relação ao objetivismo, assim, quando alguém aborda? Porque eu sei que
Vocês três aqui na mesa, e principalmente o Roberto e o Winston, já deram muitas conferências sobre objetivismo, já falaram sobre isso inúmeras vezes. Tem vídeos excelentes no YouTube para quem quiser alcançar algum conhecimento. Inclusive o Rachevski participou de alguns episódios no Brasil Paralelo falando sobre esse tema. Mas qual é a dúvida mais recorrente que vocês encontram em relação ao tema? É exatamente essa ênfase no egoísmo, né, por causa desse livro, A Virtude do Egoísmo, mas que, na verdade, ela poderia ser traduzida como autointeresse, né? Então, as pessoas precisam entender que não tem problema defender o seu autointeresse, pelo contrário, é crucial para a vida nós defendermos o nosso próprio interesse, e não é pecado, não é feio, é uma virtude, na verdade. As pessoas simples no Brasil, né, a gente vê muita gente batalhando, trabalhando e tal, e é muito comum vermos pessoas que estão sustentando a família, né? E eu tive a oportunidade de conhecer muita gente que sustentam as suas famílias e tal, e uma vez uma amiga falou que estava sustentando a irmã e o namorado dela. E aí eu questionei, mas por que você está ajudando o namorado dela? Quer dizer, você pode ajudar a sua irmã, mas por que o namorado? Porque coitados, eles não conseguem achar emprego, aquela coisa toda, né? Eu acho que muita gente passa por essa experiência, né, e sem querer descobrem que o marido, o namorado do parente que você está ajudando, ele está torrando dinheiro, tomando cerveja, né? E então a pessoa está se sacrificando, querendo talvez ajudar a irmã, o irmão, só que eles não pediram ajuda, né? Você é que está com o coração mole, com pena e tal, você vai lá e ajuda, mas na verdade eles não pediram ajuda, eles pegam essa ajuda e vão gastar em alguma coisa que realmente eles não estavam numa situação emergencial, né? Então, eu disse para a amiga, quer dizer, você tem que parar de ajudar, porque na verdade eles não precisam de ajuda, e se você parar, eles vão buscar um trabalho e vão resolver o seu problema. Porque a ajuda pode ser prejudicial, inclusive, para o autointeresse de manutenção. E as pessoas têm muita dificuldade de sair dessa situação. Elas têm muita dificuldade de sair dessa situação. E elas acham que, se eu parar de ajudar, eles vão passar fome, E quando, na verdade... É uma descrença na capacidade Deixa eu fazer uma provocação aqui. Deixa eu só colocar... Isso não tem a ver um pouco com vaidade pessoal? Às vezes a pessoa gosta de fazer isso porque, na verdade, é uma questão vaidosa. Não é vaidosa. Não. É como se fosse abrir as portas do céu para ti. Não é vaidosa, porque tem gente que trabalha de manhã, de tarde, de noite para poder ajudar alguém da família ou um amigo, etc. E tal. Eles realmente estão sacrificando a sua vida pessoal, etc. E tal, a tua própria saúde, para fazer essa ajuda. Eles não se dão conta que eles estão, vamos dizer, que eles não precisariam fazer aquilo, né? E tem gente que se aproveita disso, inclusive parentes, familiares se aproveitam disso. Né? Muitas famílias hoje no Brasil passam por situações assim. Essa tua pergunta é bastante pertinente, e eu também recebo, assim, em muita quantidade, questionamento a respeito da defesa do egoísmo, né? O egoísmo racional, no caso da Ayn Rand. E por que as pessoas perguntam sobre isso? Por que elas se sentem desconfortáveis com o fato de haver uma filosofia que defende o egoísmo, que defende o autointeresse? Porque elas não compreendem o que significa isso, muitas das vezes. Porque pervertem ou confundem egoísmo
com o exercício de uma atividade mesquinha que visa prejudicar os outros, não é? Quando, na realidade, quem busca o autointeresse e quem busca o autointeresse de forma racional, de maneira alguma busca o prejuízo alheio. Pelo contrário, a gente sabe que para que se possa solucionar os próprios problemas, a gente precisa interagir na sociedade com os demais, buscando relações virtuosas, positivas, seja de cooperação, ou seja de trocas, com base na relação voluntária, espontânea e livre das pessoas. Ou seja, a construção do valor que a gente pode fazer para satisfazer o nosso próprio autointeresse vem necessariamente, muitas vezes, da relação que a gente estabelece com os demais, que seriam relações de soma positiva. Não é a relação de soma zero, onde para eu ganhar tu tens que perder. Numa relação onde há alguém que cria valor e alguém que parasita este que cria valor. Deixa eu te fazer uma pergunta provocativa nessa mesma linha. Na visão do objetivismo, quem é que contribui mais para a sociedade, para o crescimento da sociedade? Quem age pelo autointeresse ou quem é altruísta e pratica o autossacrifício? Sem nenhuma dúvida, quem age pelo autointeresse. Todos nós agimos, de alguma maneira, pelo autointeresse. Tá? Existe um exemplo. Né? Quando a gente viaja de avião, por exemplo, quando se senta lá na cadeira do avião e o avião vai levantar voo, vem a aeromoça e diz o seguinte: antes de você colocar a sua máscara de oxigênio na criança que está ao seu lado, coloque em você mesmo. Por quê? Por razões óbvias. Para você ajudar alguém, antes disso você precisa garantir a sua própria existência, não é? Para você dar algo para alguém, antes disso você precisa criar o algo que será dado, né? Mas o objetivo de criar algo, ele é o de satisfazer o interesse de cada um. Quer dizer, eu me relaciono com as pessoas para satisfazer o meu autointeresse e sei que as pessoas que agem racionalmente se relacionam comigo com o mesmo propósito. Não para me parasitar, mas sim para encontrar as oportunidades comuns para o mútuo benefício. Então, isso significa o autointeresse em ação dentro de uma sociedade, né? As pessoas confundem um pouco esse negócio de egoísmo com mentira, trapaça, roubo, mesquinharia, fazer o mal para os outros. Não é isso. Isso é altruísmo. É importante te esclarecer bem isso aqui. Altruísmo é a ética que estabelece que é nobre, é virtuoso, como disse o Winston, tu te sacrificar. E olha, se tu pensa que é virtuoso tu te sacrificar, então tu pode imaginar que também para os outros seria virtuoso eles se sacrificarem. Uma sociedade onde as pessoas se sacrificam é uma sociedade infeliz, é uma sociedade triste, onde nada é positivo, onde a gente não constrói através de uma relação virtuosa entre as pessoas. Então, quando eu coloco em ação o meu conhecimento, a minha capacidade laboral, o meu desejo de prosperar, e eu crio, como empreendedor, como inovador, coisas para satisfazer a sociedade, eu recebo em troca essa retribuição porque eu estou melhorando a vida dos outros e com isso vou melhorar a minha vida. Perfeito. Essa é a beleza do capitalismo, que é o sistema político-econômico que Ayn Rand considera o mais adequado para que nós, seres humanos, que precisamos, para existir, buscar o nosso autointeresse, é o sistema mais adequado para que isso possa acontecer. E é onde a liberdade tem mais chance de prosperar, né? Fora do capitalismo isso é muito difícil. Não. Aí é o seguinte, por que no objetivismo pensa, vamos dizer, ensina, né, que nós temos que colocar o nosso autointeresse em primeiro lugar e ao agir
em nosso alto interesse. Por causa disso, nós precisamos de liberdade. Nós precisamos ter liberdade para agir em nosso próprio alto interesse. É por essa razão que nós precisamos de liberdade. Claro. Porque, deixa eu provocar vocês aqui, meu papel deixa aqui eu hoje é provocar as questões. Só completar, Fernando, porque esse ponto que o Winston levantou é crucial. Tá, mas não desmerece o que eu disse antes, porque o capitalismo é o único sistema que provê liberdade, né? Os outros sistemas não têm. Mas por quê? Mas por que precisa de liberdade? A gente está discutindo a razão. Exatamente. Não, é porque não existe liberdade por causa do capitalismo. Né? A liberdade, ela antecede. O capitalismo apenas estabelece as instituições necessárias para que a nossa liberdade possa ser protegida, o nosso direito à liberdade possa ser protegido. Porque, como nós somos seres racionais, como a gente precisa criar os meios pelos quais nós vamos sobreviver na Terra, nós vamos prosperar na Terra, então nós precisamos ter liberdade para julgarmos as nossas ações e agirmos de acordo com isso para criarmos os valores necessários para que a gente possa realmente prosperar e nos tornarmos seres felizes. Então, uma economia está em crise, as pessoas estão desempregadas, cada um vai lutar, procurar uma coisa para fazer que crie valor e que possa se sustentar. Né? Se as pessoas fossem impedidas de fazer isso, aí a única saída é pedir ajuda do governo, ou rezar para Deus, ou pedir ajuda para alguém. Ou embora. Mas as pessoas, todas as pessoas têm o orgulho de não querer pedir ajuda de alguém. Primeiro, elas querem resolver o seu problema. Todas as pessoas, por natureza, elas procuram resolver os seus problemas antes, e ali no último esforço ali é que ela vai assim com humildade pedir ajuda para alguém. Recorrer, ninguém quer esmola, mas então para que as pessoas possam ir a buscar uma solução para os seus problemas, precisa haver liberdade de ação. A gente tem hoje em dia no mundo disseminado através de todo um sistema de crenças, um sistema de educação, um coletivismo absoluto, né, que sufoca o indivíduo, que sufoca a liberdade individual em nome de um pretenso bem-estar maior dos outros, né? Em todos os sentidos. A gente vê isso na política, a gente vê isso nos romances, nas peças de teatro, está disseminado em toda a cultura. Eu queria que vocês discorressem um pouco a respeito da crítica, né, que está contida no objetivismo e na obra da Ayn Rand em relação ao mal do coletivismo. Eu acho que essa questão da Ayn Rand, a Ayn Rand ela é russa, então ela conseguiu ver a forma prática que o coletivismo se opera. E quando ela chega nos Estados Unidos, ela consegue fazer uma identificação de que aquela sociedade teria uma tendência de copiar um coletivismo. E ela não aceita isso. Então toda a obra dela é uma forma de alerta à sociedade. Assim, não continuem nesse caminho, porque se vocês continuarem, vocês vão chegar a um caminho que eu já vi como é que é traçado e ele não funciona, que é o coletivismo. Então, o objetivismo ele se opera através de uma regra de individualismo. Então, a Ayn Rand ela tem uma ideia, como já exposto pelo Roberto e pelo Winston, de que o indivíduo é o ser supremo. Então, você, com seu livre-arbítrio, vai doutrinar a sua vida, não o Estado. E através disso, a Ayn Rand advoga que as instituições elas devem ser criadas para proteger esse seu direito. Então, quando ela discute lei, ela discute que a lei ela não pode ultrapassar esses limites da individualidade. O Estado está ali para proteger apenas isso. É uma lei objetiva. E por que é uma lei objetiva? Porque ela vai analisar a sociedade, vai identificar pontos. Por que objetivo? Primeiro, acho que é necessário esclarecer por que a gente fala que a teoria da Ayn Rand ela é objetivista. Porque ela vem de ser objetivo. Ela busca na realidade situações específicas. A gente vai analisar esse copo até o fundo para compreender a sua concepção
e tirar a verdade disso. Não, isso de fato é um copo. A gente vai investigar cada coisa, cada ser, vai estudar a metafísica, vai estudar a epistemologia da situação. Então, depois... Isso significa, só fazendo um parênteses aqui para traduzir metafísica e epistemologia, é o seguinte: o objetivismo, ele vem de objetividade, que é o quê? Que é a relação que se estabelece entre a nossa consciência Sim. e a realidade. Né? Não é apenas um racionalismo, daquele que a nossa consciência cria o mundo, ou cria a realidade, ou estabelece leis desconectas da realidade, tampouco é aquele ceticismo absurdo, ou aquela ideia de teoria ou valor intrínseco reduzido aos objetos, né, às coisas, sem a relação com a nossa consciência. Há uma valorização da lógica, né? Exatamente. Muito grande. A lógica com o conhecimento científico indutivo. Talvez esse seja um dos motivos da crise da nossa sociedade atual, porque a falta de capacidade de leitura lógica das coisas. A lógica pela lógica não vale nada. Não vale nada. Se ela não estiver ancorada na realidade. Na realidade. Porque existem muitas teorias que são lógicas, mas aí você vai buscar a origem e tal, e você não consegue ancorar ela na realidade. Então, a lógica só serve para corroborar as teorias que se estabelecem a partir da realidade. O nosso conhecimento vem da nossa relação com a realidade. Então, quando a gente aprende como a realidade opera, a gente vai fazer análise lógica. E Aristóteles é o pai dessa ideia, para ver se as coisas realmente funcionam. Então, por exemplo, no esquerdismo ali existe toda uma lógica interna. Mas se você for analisar, ele não está enraizado na realidade, porque a realidade ela está completamente diferente daquela ideia que aparentemente é completamente lógica, mas não existe representação na realidade daquilo. Perfeito. Então, a lei para Ayn Rand, ela vai analisar o copo até o seu íntimo, a relação do copo com a minha pessoa, e disso ela vai tirar uma situação objetiva. E a lei ela vai refletir isso. Então, ela retira da lei toda a subjetividade. E são essas as instituições que são corretas para Ayn Rand, elas vão decorrer disso apenas. Então, por exemplo, a relação dela com agências reguladoras seria totalmente contrariedade, porque você está colocando que normas, você está predizendo a minha conduta. Você está dizendo, não, eu não permito que você faça tal e tal coisa. Tá, mas eu nem fiz ainda. Você está partindo do pressuposto que eu vou operar de tal forma, de forma incorreta, mas na verdade existe uma situação fática, objetiva, que eu quero operar, e você está querendo... Uma norma reguladora, ela vai tentar antecipar situações que não condizem com a realidade, porque elas não existem ainda. Então, a Ayn Rand, voltando, tem essa necessidade de a gente entender o porquê desse olhar coletivista que a Ayn Rand combate, porque ela viveu isso e ela identificou isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E quando ela viveu isso? A Ayn Rand ela nasceu em 1905 em São Petersburgo, na Rússia. Em 1905 se iniciou o que viria a ser depois a Revolução Comunista, né? Que ocorreu efetivamente em 1917. Tá? Então, em 1917, os marxistas tomaram o poder através dos sovietes lá na Rússia, criaram uma sociedade comunista e começaram a perseguir aqueles que defendiam a liberdade. E a Ayn Rand era uma delas. Ela estudava na Universidade de São Petersburgo, ela estudava História, depois estudou Filosofia, começou a ser perseguida, foi expulsa da escola, inclusive, por causa disso, porque ela fazia parte da burguesia. Por pressão externa, ela foi readmitida, não é? Mas ela sentiu
a dificuldade que o governo estabelecia, não apenas para o desenvolvimento das relações da sua família, como da sociedade como um todo, e ela acabou, graças à ajuda da mãe, fugindo para os Estados Unidos com 21 anos de idade. Por sinal, ela fez 21 anos no trajeto entre São Petersburgo e Nova York, que era o seu destino inicial, né? Isso foi em 1926, e ela chega nos Estados Unidos num momento em que os Estados Unidos está num furor de desenvolvimento econômico muito grande. Logo em seguida veio a crise de 29. Com a crise de 29, o governo passou a adotar medidas de welfare coletivistas maciças, e então ela se deu conta que, opa, essa sociedade que para mim era o ícone da liberdade, está se transformando naquilo do que eu fugi. Do qual eu fugi. E aí ela escreve em ela publica em 1957 um livro chamado A Revolta de Atlas, onde ela coloca toda a sua filosofia e mais, ela materializa numa sociedade coletivista que ela entendia que os Estados Unidos poderia se transformar. E quando a gente lê A Revolta de Atlas, a gente se sente muito familiarizado com aquilo que está sendo descrito, né? A gente vê o quê? A gente vê a sociedade brasileira ali claramente retratada, né? Então... É um livro muito atual, recomendamos a todos que leiam, A Revolta de Atlas. E eu quero deixar uma pergunta especial aqui para o Winston, que está aqui do meu lado direito. Quando é que a Ayn Rand e a filosofia objetivista, quando é que entrou na tua vida? Quando é que tu tomou conhecimento e fez sentido para ti? Foi a Revolta de Atlas, Atlas Shrugged, foi traduzido para o português em 1987 pelo Instituto Liberal do Rio de Janeiro. E então foi a primeira vez que eu tomei contato com as ideias da Ayn Rand. Eu li o livro inteiro, rapidamente, e me acendeu a lâmpada, porque eu consegui fazer conexões com muitas ideias separadas, consegui juntar, vamos dizer, psicologia com filosofia, com economia, com política. Ela é uma filosofia que é bastante integradora, né? E eu fui atrás, então, dos outros livros que ainda estavam em inglês, comprei um monte de livros e li todos. O Winston doa muitos livros, eu já vi ele doar o Atlas Struggled para várias pessoas, né? Que é importante. Eu tenho uma sensação assim, que quando se lê uma obra como essa, é uma palavra que eu gosto muito, mas que se usa pouco no português, que é uma epifania. Tu tem revelações conforme tu vai lendo o livro, são revelações que fazem sentido na vida, porque aquilo ali é como se fosse uma verdade que estava subentendida ou oculta, e no momento que tu lê, aquilo faz mais sentido do que qualquer coisa. E eu deixo aqui a pergunta para vocês responderem: quem é John Galt? Cada um de nós. Quem é John Galt? Que muitas pessoas andam até com camiseta e às vezes nem leram o livro. Que virou moda. Queres que eu te responda? Eu quero que tu responda quem é John Galt. Em primeiro lugar, John Galt era o título do livro que o Winston leu, né? Porque a primeira vez que a Revolta de Atlas foi editado e publicado no Brasil pelo Instituto Liberal do Rio de Janeiro, o título do livro se chamava Quem é John Galt? E era bastante instigante isso, porque a gente queria saber quem era John Galt. E eu acho o seguinte, que John Galt é o cara aquele que se recusa a sancionar a coerção que o governo exerce sobre a sociedade. É o cara que reconhece, sabe que cada indivíduo deve guiar a sua vida, deve produzir, buscar e manter os valores que farão com que a sua vida seja possível e a sua felicidade seja alcançável. Então, sem querer dar spoiler no livro, né, ele é o sujeito aquele que busca fazer a sociedade acordar deste torpor que a submissão a uma tradição ou a uma filosofia equivocada ou a coerção do governo
impõe aquelas pessoas que fazem parte dessa sociedade triste, infeliz, que o altruísmo e o coletivismo propiciam. Então, qual é o lugar do mundo mais parecido com o Vale de Gaut? O Winston é bem mais viajado que eu, ele pode responder essa. O Vale do Gaut, ele é um lugar imaginário onde as pessoas estão livres para buscar, para agir e buscar o seu auto-interesse, né, e resolver os seus problemas financeiros, etc. e tal. É um lugar onde não existe barreiras para que as pessoas possam agir por si só para resolver os seus problemas. Se houvesse um lugar desse tipo, todas as pessoas estariam resolvendo... Ninguém é livre de problemas. Todos nós temos todos os tipos de problemas. E todos nós gostaríamos de resolver os nossos problemas por nós mesmos. Só em última instância nós vamos pedir ajuda a alguém. Isso é uma coisa natural das pessoas. Mas quando a sociedade diz não, é feio você resolver os seus problemas. Primeiro você tem que ajudar o próximo. Desestimulando a criação, né, de valor e tal. Então você focar no seu bem-estar é muito feio, é errado, é egoísta, né? Nós temos que ajudar o próximo. E se você dá aquilo que está sobrando, isso não é virtude. Só é virtude se você está dando aquilo que você está precisando. A refeição que você está comendo naquele dia, que você deixa de comer para ajudar o próximo. Isso é bom. Isso é uma culpa que vem incutida nas pessoas. Às vezes eu vejo que muito do coletivismo que a gente vê no mundo hoje, ele vem embalado com o politicamente correto em volta, assim, e funciona como uma castração mental da liberdade criativa, da inovação, né, do autointeresse, e vem imposto desde muito cedo na vida das pessoas. É praticamente difícil alguém se livrar disso por si só. Né? Por isso que é tão importante que esses institutos se proliferem cada vez mais, que as pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento, para que elas vejam que tem um escape desse sistema, dessa matrix, que está sendo imposta para nós diariamente, né? O que acontece é o seguinte, Fernanda, falasse em politicamente correto, isso é extremamente importante, porque trata um pouco de pós-modernismo, de perversão de linguagem, né? E a Ayn Rand, nesse aspecto assim, ela é imbatível, no sentido de defender a importância dos conceitos na nossa vida, né? Porque os concretos que existem na realidade, para que a gente possa pensar a respeito deles, integrar as ideias que os envolvem, exigem conceitos, exigem palavras que representem aquelas ideias, sejam os concretos propriamente ou coisas abstratas, né? Então, o que o politicamente correto e o pós-modernismo procura fazer? Procura perverter, distorcer ou impedir que o fluxo de informação através dos conceitos ocorra de maneira a criar integrações, como o Winston falou, que a Revolta de Atlas é um livro que consegue nos facilitar na integração de ideias, né? Então, integrar ideias, criar abstrações, gerar através de uma determinada ideologia aquilo que seria o que nós precisaríamos para desenvolver a nossa sociedade, né? Tirando da nossa mente, colocando em prática aquilo que vai nos fazer felizes. Ayn Rand soube defender muito bem a necessidade de nós adotarmos conceitos precisos, integrações adequadas, para que a gente pudesse, então, fazer o fluxo da vida funcionar adequadamente, né? Então, os conceitos são fundamentais. E quando a gente é tolhido na nossa manifestação, o que acontece? Nós somos tolhidos não apenas na manifestação conceitual, mas também na nossa ação, né? Porque se a gente não consegue usar os conceitos, a gente não consegue pensar.
Se a gente não consegue pensar, a gente não consegue criar. Se a gente não consegue criar, a gente não consegue produzir. E se a gente não consegue produzir, a gente acaba não conseguindo viver de forma livre e independente. Né? A gente precisa ter permissão de alguém, a gente precisa parasitar alguém, porque por si só a gente não consegue criar os valores que nos interessam criar para que a gente possa tornar a nossa vida viável. Uma vez eu vi uma apresentação tua num colóquio do movimento Pensar Mais e tu fizesse uma apresentação muito interessante do objetivismo nas mais diversas áreas, né? Na literatura, nas artes. Que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre como é que é a aplicação do objetivismo na arte, na filosofia, como é que a gente resgata isso um pouco mais para a vida, né? Do dia a dia, como é que a gente pode fazer para que mais pessoas saibam do que se trata e que tenham alcance? Bom, é importante entender que o objetivismo é uma filosofia completa, né? Não é um sistema político, não é um sistema econômico, não, é uma filosofia completa que, como toda filosofia completa, tem de determinadas respostas filosóficas a questões filosóficas, né? Então, para que seja uma filosofia completa, precisa atender os 5 ramos da filosofia que qualquer filosofia precisa atender. No caso do objetivismo, o objetivismo responde às perguntas metafísicas de onde estamos e quem somos de uma determinada maneira, né? Bastante realista, né? Atendendo e seguindo os ensinamentos de Aristóteles com relação à lei da identidade, lei da causalidade, e também baseado em axiomas, né? Como é um axioma, por exemplo, a nossa própria consciência, né? Axioma é tudo aquilo que você não pode negar que existe, né? Então, entendendo como funciona a realidade, se parte para a epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Como eu sei o que eu sei. E aí o objetivismo é muito interessante e entra em conflito forte com a nossa sociedade, né? Uma sociedade com tendências mais à superstição, à fé, eventualmente à religião. O objetivismo entende que o instrumento, o meio pelo qual nós vamos adquirir conhecimento da realidade é o uso da razão, tá? Combinando o método científico indutivo, ou seja, não é uma coisa de médico cientista, não, no dia a dia a gente tem que conhecer a realidade, como a Gabriela definiu muito bem, apontando o copo, né? E corroborando isso com a lógica, né? Com aquilo que acontece na nossa consciência. Sabendo que nós precisamos usar a razão, então se tem a ética, que é o que o Winston falou, do auto-interesse racional. A ética diz o quê? Responde que pergunta, como nós devemos viver para que a gente possa existir, para que a gente possa desenvolver, florescer, aprimorar a nossa existência, né? E a ética é do auto-interesse racional. E quando se fala em ética, se fala em valor. Então, o valor objetivo é qual o valor mais adequado para mim com relação ao padrão de valor mais elevado que há para o objetivismo, que é a vida, né? Todo mundo concorda que a vida é o padrão mais elevado que há. Então, nós precisamos atuar em prol disso. Mas a regra não é qualquer vida, é a sua vida. É a sua vida, sem dúvida, tá? E o capitalismo vem chancelar isso, porque o capitalismo responde à pergunta como eu devo viver em sociedade. Então, ora, se a minha ética é o auto-interesse racional, eu preciso defender a minha vida, como destaca o Winston, então eu preciso viver numa sociedade onde os meus direitos individuais para isso sejam garantidos. Quais são os direitos? Direito à vida, a minha vida, a liberdade, a minha liberdade, a propriedade, aquilo que eu vou fazer com a minha liberdade e que vai garantir a minha liberdade, né? E a busca da minha felicidade. Então, esse sistema, o sistema capitalista, permite que isso aconteça. Agora, a gente sabe que existe na sociedade aqueles que não agem racionalmente, aqueles que agem através
da violência, do uso da coerção, que não respeitam os direitos individuais das pessoas. E aí é por isso que Ayn Rand entende que no capitalismo é preciso que haja uma instituição que proteja esses direitos, que seria o governo. Vamos aprofundar no próximo bloco, chamando os comerciais. Boa noite, voltando no nosso segundo bloco, no programa especial sobre Ayn Rand, objetivismo e liberdade. Num oferecimento, Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. A gente estava lendo aqui na hora do intervalo alguns comentários, vários comentários, muito inteligentes, por sinal. E aí tem algumas perguntas aqui. Eu largo a provocação na mesa, até porque a gente queria puxar o tema mais para o nosso dia a dia. Pergunta a nossa amiga Tânia Maria Trapp. Somos seres coletivos, vivemos em sociedade. Por favor, discorram sobre isso. Eu posso... Por favor, Winston. Sim, nós vivemos em sociedade e no sistema capitalista é um sistema de divisão do trabalho, porque, vamos dizer, nas sociedades antigas as pessoas faziam tudo, né? E na sociedade capitalista existe divisão do trabalho, cada um tem uma profissão, especialização. Cada um se especializa no seu trabalho, na sua habilidade, e troca, o sistema de trocas e comércio. Os indivíduos estão na sociedade trabalhando e tomando decisões individuais. Esse negócio do coletivo é um outro conceito, é quando nós não podemos tomar as nossas decisões individuais. O coletivismo é um sistema onde existe um planejamento central, onde alguém está decidindo por você. Essa é a definição de coletivismo. Quer aprofundar algum de vocês dois? Basicamente, o Winston já deu uma ideia a respeito, mas eu queria tentar definir isso com outras palavras. Nessa visão conflituosa entre individualismo e coletivismo, o que a gente pode entender é o seguinte: individualismo é quando nós entendemos que nós somos um fim em si mesmo. Ou seja, o propósito da nossa vida é a nossa vida. O propósito da nossa criação de valor é a nossa felicidade. É o engrandecimento da nossa vida. Então, não existem seres coletivos. Nós pensamos individualmente, nós trabalhamos individualmente, podemos cooperar, sim, com os outros. No autointeresse, no teu autointeresse. Buscando o nosso interesse, né? Então, individualismo é isso que eu falei. Não é tu ser mesquinho, tu querer destruir os outros para ganhar para si, de uma forma violenta, aquilo que tu deseja, né? Isso é uma coisa primitiva, bárbara. Não é isso que é individualismo. Individualismo é tu entender, e a sociedade entender, que cada indivíduo tem uma única vida, uma vida limitada, e que deve aproveitar essa vida da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível para que você possa aproveitar essa vida, quem decide é quem é o dono da vida, é quem vive ela, né? No coletivismo, pelo contrário, o que acontece? A nossa vida está necessariamente a serviço dos outros. Que outros? Pode ser a sociedade abstrata, essa coisa que ninguém sabe o que é. Então, a sociedade, a maioria, o parlamento, o Estado, o governo, a igreja, a tribo, decide o que nós vamos fazer com a nossa vida. Não somos nós que decidimos, são eles que decidem, e isso nos transforma, então, em escravos da vontade alheia. Tá? Para os jovens, é a mãe que decide, o pai que decide. Não é porque nós somos seres sociáveis e sociais, gregários, né? Que nós somos coletivistas e que nós devemos pregar isso.
O ser humano evoluiu a um estágio que ele decidiu pela civilização e por socializar, porque ele entendeu que aquilo trazia menos esforço. Então, era muito mais fácil reunir 10 homens para matar um grande bicho do que eu sozinha buscar um pequeno bicho, porque era o mesmo tempo que eu precisava e eu alimentava somente a mim mesma. Então, no momento em que eu decidi, de comum acordo, fazer essa busca por uma sociedade, por um bem maior, na verdade para mim, porque eu vou caçar uma vez e me garantir uma semana, eu decidi por uma sociedade e eu decidi viver em sociedade. Mas isso não quer dizer que eu estou indo caçar com o grupo para alimentar eles. Também, se forem minha família, mas a mim. E isso é uma lei de menos esforço também. Então, a nossa ideia é de que, sim, vivemos em uma sociedade e o ser humano só consegue viver dessa forma. Só se você estiver numa ilha deserta e tiver que tirar cocos, e pode viver pescando, quem sabe. Sim. Mas numa sociedade moderna não há outra forma. Mas isso não quer dizer que eu vou viver em prol de outro. Então, e ninguém está te obrigando a isso. Tu está fazendo isso por tua própria decisão, né? Pensando na tua própria sobrevivência. Essa pequena lembrança que a Gabriela faz de uma ilha deserta, tá? Me lembra o seguinte. Numa ilha com um ser humano só, tá? Nós precisamos necessariamente ter uma ética, né? A gente precisa agir para buscar o nosso autointeresse e criar todas as condições necessárias para a gente viver naquela ilha, né? Então a gente tem a liberdade para criar as coisas, para que a gente possa viver, a gente cria uma propriedade, a gente busca a felicidade dentro daquela ilha, da maneira que for, os valores materiais, valores intelectuais para saber como a gente pode viver lá, os valores espirituais. Tem aquele filme, lembra, O Náufrago, com o Tom Hanks, que ele cria um amigo, o Wilson. A bola de vôlei. A bola de vôlei. Aquilo era um valor espiritual criado do nada, né? Quer dizer, a bola tinha um valor intrínseco, que era bola para jogar vôlei. Mas ele conseguiu transcender aquilo e tornar aquilo num valor espiritual, ou seja, uma companhia com a qual ele poderia falar. Então, naquela ilha, ele consegue fazer aquilo tudo que é necessário para ele ter uma vida, a melhor vida possível, apesar de todas as limitações. Quando a gente transporta aquela vida para uma sociedade onde há uma multidão, onde há interesses diversos, todos aqueles direitos que aquela pessoa tinha devem ser preservados na nossa sociedade, né? O direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito de buscar a felicidade, sem usar de coerção contra os demais. Porque o que é liberdade? Liberdade é a ausência de coerção. Então, uma vida em sociedade requer liberdade, como já disse Winston. E a coerção precisa ser extirpada deste meio. E quem vai fazer isso é o governo. Pois o indivíduo é o ser mais vulnerável numa sociedade. A gente fazendo debate essa semana aqui no programa sobre a Constituição de 88 e as consequências para o Brasil de hoje, é muito fácil de chegar à conclusão de que a Constituição brasileira é uma Constituição coletivista, que cita mais de 120 vezes a palavra direitos e só 9 vezes a palavra dever, e que o único que não está representado e protegido ali é o indivíduo que paga a conta. Eu fiz questão de dizer isso ontem, porque é uma verdade e que muitas pessoas acham ainda que aquela Constituição é uma maravilha, né? Que é quase como uma carta de princípios de uma sociedade saudável. Não é. Aquilo ali é o que engessa esse país, né? Cria montes de direitos e não diz quem vai pagar por eles, né? Na realidade não cria direitos, né? Porque direitos nós temos, né? Ela cria privilégios. Privilégios. Profusão. E isso torna a nossa sociedade uma sociedade... Mas ela trata privilégios como direitos, o que é uma perversão linguística. É por isso que os conceitos precisam ser bem estabelecidos, né? Direito é uma coisa, privilégio é outra. Direito a gente tem sobre aquilo que é nosso. Ninguém tem direito sobre o que é dos outros. A não ser que a gente entre num acordo. São os direitos fundamentais, né? a vida, a propriedade, a liberdade,
Todo o resto que vem depois disso é discutível. Eu tenho que chamar novamente os comerciais, eu acho que a gente fez um grande blocão no início. E eu quero voltar no próximo bloco perguntando se o objetivista necessariamente tem que ser um ateu. Chamando os comerciais. Voltando agora no último bloco do nosso programa sobre objetivismo, com uma mesa aqui muito... O pessoal está mandando aqui, que mesa de peso intelectual. Uma mesa forte aqui, Roberto Rachevski, Gabriela Bratslamb e Winston Ling, para debater objetivismo e liberdade. Lembrando aqui que tem conferência Ayn Rand esse final de semana, inscrições abertas, depois o Rachevski repete ali o endereço para quem queira, ainda tem vaga sábado e domingo, né? E aqui em oferecimento a Galeazzi Sul, 40 anos da evolução dos metais, e Mais Sons, clínica da audição. A Mais Sons está com equipamento de última geração, que já está provado com testes da neurociência que essas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central, melhorando a audição, a memória, a parte cognitiva do paciente. E elas não aparecem assim, tu olha e nem vê que a pessoa está usando a prótese. Então, para ter a sensação de escutar com essa nova tecnologia e se sentir parte, de novo, de um convívio na sociedade, quem não escuta direito fica meio isolado, né, gente? Então, você deve ligar para o número 3061-7373 e agendar uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite essa oportunidade. Esse equipamento é equipamento de última geração e tem poucas unidades disponíveis ainda. Voltando ao nosso debate, a questão prática, né, do objetivismo no dia a dia, a gente podia dar alguns exemplos aqui, mas eu também gostaria de falar sobre a questão da fé. Todo objetivista tem que ser ateu? Olha, necessariamente sim, porque existe uma fundamentação no objetivismo que é a relação entre a nossa consciência com a realidade, né? Então, o objetivista ele precisa, para agir, identificar as evidências que a realidade tem para nos apresentar a respeito daquilo que existe. O que existe, existe, né? O universo é isso que a gente vê. Não é possível que haja coisas fora do universo, a não ser que a gente imagine, que a gente crie mentalmente aquilo, né? Então, o que acontece quando não se é ateu, quando se acredita em Deus ou se acredita em qualquer outra coisa que não esteja fundamentado na realidade, que se baseie na fé, ou na revelação, ou no disque-disque, né? Ou num livro qualquer que estabelece verdades não comprovadas, ou verdades supostas, né? Vamos colocar aí verdades entre aspas. Você foge desse princípio de se relacionar com a realidade. Então, é óbvio que todos nós temos liberdade de consciência, cada um acredita naquilo que quiser. Se alguém quiser acreditar em Deus, é livre para acreditar em Deus. Se alguém quiser acreditar naquilo que um amigo diz que é melhor para ele fazer, e sem verificar se aquilo realmente é verdade, né? Ou seja, se alguém tem fé no amigo e age baseado naquilo, isso não deixa de ser um processo religioso, um processo baseado na fé. Agora, o que acontece? O objetivismo defende que nós devemos acreditar na nossa mente. E para que a gente possa acreditar na nossa mente, nós precisamos usá-la de forma adequada. Nós somos seres racionais, a gente precisa identificar as coisas da realidade, julgá-las, ver se elas são falsas ou verdadeiras, ver se elas são certas, se as ações são certas ou erradas, porque esse processo ele tem a ver exatamente com aquela questão de busca de valores,
que é uma coisa absolutamente individual. Mas você sabe que a fé é uma coisa bastante concreta para muita gente, né? Eu ouso discordar do Roberto. Ouse, por favor. O objetivismo e a Ayn Rand, ela tem como propósito a busca pela verdade. Então, como a gente estava falando no início, a busca pela verdade do copo, a gente vai estar numa eterna busca de verdade, talvez, sobre a existência de Deus. E se a gente for a São Tomás, dizem que já provaram a existência de Deus. Então, nós estamos na busca. O religioso pode dizer que ele encontrou a verdade. E isso é a razão da fé. Não há nada de errado em buscar a razão para a sua fé. Perfeito. Então, há sim a possibilidade de fazer uma conexão de um ser objetivista com a religião. Não há nada impeditivo. Mas, como eu disse, eu ouso discordar do Rauchevsky. Usou bastante. Mas a discordância é saudável, Winston. Eu acho que é tudo uma curva de aprendizado, né? Onde a gente tenta... A Ayn Rand disse, quer dizer, a nossa vida é compartimentalizada. Nós temos o trabalho, nós temos a família, nós temos a vida pessoal e o objetivo é tentar integrar tudo isso e usar os mesmos critérios em todas essas áreas, quando na verdade muita gente no trabalho eles têm um critério de decisão, de tomada de decisão, mas na sua vida pessoal ou familiar ou outras áreas ele usa outros critérios, né? Por exemplo, eu já encontrei muita gente que queria fazer negócio comigo, né? E quando a gente vai fazer um negócio, a gente quer estudar o projeto e a gente quer ir lá na fonte ali para ver se aquilo ali tem ou não tem, assim... Fundamento, né? A gente quer ver números, etc e tal. E eu já encontrei muita gente que diz, mas tu não acredita em mim? Tu não é meu amigo? Como se eu tivesse, se eu deveria assim pular aquela etapa ali do raciocínio e continuar a negociação. Eu disse, não, eu quero checar os números, eu sou teu amigo, eu acredito em ti, mas eu quero ver os números, né? E quando a gente faz isso nos negócios, mas tem muita gente que não faz isso na sua vida pessoal, ou com os amigos, ou com a família, né? Ou na parte da religião também. A gente tem que encerrar o programa, eu queria só deixar uma provocação. Qual é a grande contribuição, se tivesse que destacar uma só, do objetivismo para a nossa sociedade atual? Cuidado pessoal. Acredito que é esse. Cuidado consigo mesmo. O objetivismo é a filosofia que ensina você a amar a si próprio. É razão, autoestima e propósito. Razão, autoestima e propósito. Veja que bonito esse trio. Sem razão, tu não convive, né, com a tua realidade, né? Tu não consegue estabelecer a maneira como tu vai viver. Autoestima é tu viver em função de ti próprio, né? Exaltando as tuas virtudes, buscando as tuas virtudes para alcançar a tua felicidade. Porém, a felicidade ela só pode ser alcançada através da realização dos propósitos que tu estabeleces. Se tu não tem propósitos, não há como tu ser feliz. Então, razão, autoestima e propósito faz com que as pessoas realmente possam viver essa vida como ela merece ser vivida. Perfeito. Deixa o recadinho aqui. Quem quiser se inscrever ainda, qual é o endereço? Ayn Rand de conference. De conferência. De conferência. Ayn Rand com N, né? Ayn Rand Brasil com S.com. Nome de alguns dos palestrantes que vão estar presentes. Nós teremos o Yaron Brook, nós teremos o Tauts Funny, o Keith Lockett, o Ben Bayer, todos são filósofos e vêm dos Estados Unidos especialmente para a nossa conferência. Teremos também a participação do Marcel Van Hatten, do Gianluca Lorenzon, do Winston Ling, do Cândido Prunes. Teremos a Gabriela fazendo
o cerimonial e também instigando algumas questões, entre outros convidados, né, que estarão conosco. O Onkar vai estar junto? O Onkar Ghate, claro, sem dúvida, o Onkar Ghate, que é o vice-presidente de conteúdo do Ayn Rand Institute, bem lembrado. E os temas que vão ser debatidos? Individualismo versus coletivismo, o mal do coletivismo, o mal do altruísmo, a virtude do egoísmo, a ética na política, como a Ayn Rand influenciou na vida de pessoas como Winston Ling, por exemplo. Perfeito, estão todos convidados. Lá é o melhor lugar para se aprofundar mais nesse tema. Obrigado pela audiência. Se gostou, curte, compartilha com quem não pôde ver hoje. E seguimos amanhã às 10 horas da noite. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.